Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente terminar esse desenho, esse segundo desenho do conjunto de Natal. Hoje nós vamos pintar esse botão e vamos pintar também essa rosa azul mais clarinha. Vamos lá, vamos ver? Para ele, eu vou usar as tonalidades que usamos em nossas folhas, tanto para as sépalas, né, e o cabinho. Passei primeiro verde folha, dando preferência a essa parte de fora, essa parte mais acima, do lado direito. Do lado esquerdo, vou passar o verde pinheiro. Escurecer um pouquinho com o verde pântano. Pegue um pincel pequeno, pincel número 4 ou número 6. E vamos unindo bem essas tonalidades. O verde pântano, você concentre ele mais a esse lado esquerdo, deixando esse lado direito para receber aí luminosidade do verde folha. Enchi essas partes, essas sépalas aí com verde pinheiro. Vou pegar um pouquinho de verde pântano e vou fazer umas sombras. Essas sombras mais marcadinhas para o lado esquerdo e a separação das sépalas. Também vou colocar tipos espinhozinhos bem mais suaves para elas. Para encher e detalhar com a sombra, né, fazer as sombras dessas sépalas, você pode estar usando o pincel número 4 ou número 2. Esses espinhozinhos, coloque-os com o número 0. Bem pouquinha tinta, ou com verde pinheiro ou com verde pântano. Vou enchendo essa outra aí, olha, essa parte aí eu enchi todo com o verde pinheiro. Vou terminar esse restante com verde folha. Ela já está vindo para uma região de maior luminosidade. Então, eu vou deixar o verde folha para terminar essa parte, deixando mais luz mesmo. Vou passar também um pouquinho de verde folha nessa parte de cima. Uma leve luminosidade. Ela é estreitinha para essa parte de cima, cuidado para não sair enlarguecendo muito ela. Dessa vez eu coloquei um botão, assim com as pétalas mais marcadas, mais cortadas, um pouco diferente daqueles que nós já pintamos anteriormente. Agora eu estou usando o verde pântano para fazer essas sombras aí embaixo dessa sépala, olha só. Ela arredonda um pouco aí, cai uma sombra para esse lado de baixo esquerdo, uma sombra bem mais marcada. Um pincelzinho número 2 ou um número 0 chato, tá ótimo para fazer isso aí, tá? Essa região aí embaixo, você pode deixar ela bem escurinha mesmo. Essa outra sepalazinha que ela desce, observe que o encontro dela com a rosa, elas estão mais enlarguecidas, mas na sua extensão, ela vai ficando bem mais estreita no seu comprimento. Ela receberá uma boa quantidade de verde pântano para as sombras. A posição em que ela se encontra não é uma posição que receba muita luminosidade. A luminosidade dela será mais aí, nessa parte aí em cima, onde eu vou colocar um pouquinho de verde folha. Tinta só de um lado do pincel, bem pouquinha tinta. É uma região pequena, delicada, cuidado para você não sair borrando para esse fundo. Pegue pouca tinta e um pincel bem pequenininho. Pincel número 2, pincel número 0 chato, tá bom para fazer isso. Aí, olha, eu tô passando com o pincel número 0 redondo. Alguns lugares eu vou usar também esse pincel, ele vai me ajudar bastante para esses lugares, esses detalhes bem menores. Para a pintura dessas últimas sépalas, eu comecei com verde folha, terminei com verde pinheiro e estou passando agora um pouco de verde pântano, marcando as sombras. Os lugares mais profundos, olha, eu estou colocando um toquezinho de verde pântano. Aí em cima eu também coloquei um pouquinho. Você pode estar colocando aí o verde pântano ou o pinheiro. Fica a seu critério, tá? Tinta só de um lado do pincel, só um toquezinho de tinta, de preferência até na quina do pincel, um toquezinho de nada, para que você não corra o risco de levar muita tinta, principalmente verde pântano, para cima dessas sepalazinhas. Veja que elas ficam bem marcadas.
Aí eu tô colocando um toquezinho a mais de verde folha e vou reforçar o verde folha do cabinho também. Essa região aí você pode estar melhorando o acabamento e deixando com mais luminosidade. Para as pétalas do nosso botão, vou começar pintando isso aí com o azul cobalto. Vou passar um pouquinho de azul marinho, olha, nesse encontro, nessa parte de dentro, no encontro das pétalas, para dar uma sombra maior, e para já eu vou deixar ele assim. Essa parte aí em cima, eu enchi ela toda com o azul cobalto, não perdi os risquinhos. O azul cobalto, ele não cobriu os meus riscos, embora ele seja forte. Se você passar o seu risco no seu tecido bem passado, bem forte, ele não vai cobrir. Com o azul marinho, eu estou colocando as sombras, principalmente usando os risquinhos que não sumiram. Vou, olha, colocando essa sombra em volta, tendo como base os risquinhos que ainda estão aí aparecendo. Essa região de baixo, onde se encontra, por baixo dessas outras pétalas, vai receber mais sombra, e essas partes aí de dentro do botão. Agora, com o branco mesmo, eu venho colocando a luminosidade dessa parte aí de cima, inicialmente, e vamos descer um pouco. Olha só, essa parte dessa pétala, ao lado de fora dela. Tem uma separaçãozinha aí em cima, bem delicada, bem pequena. Essa lateral, aí essa lateral direita, eu também vou marcar com esse branco, olha, deixando um pouco manchadinho, um pouco marcado, mostrando sombra pelo meio. Com o pincel zero, eu vou melhorar esse azul escuro que tem aí, nesse azul marinho, essas sombras, e também arrumar um pouquinho esse branco. Quando você pintar o seu botãozinho, você pode pegar o seu pincel zero com azul marinho e sair fazendo quase que uns contornos. Que é um contorno mesmo, mas algo que fique bem disfarçado. Então, depois você pega um pincel maior e dá uma espalhada. Eu enchi toda essa grande pétala com o azul cobalto. E agora, com o azul marinho, eu vou colocando umas sombras, principalmente nessa região aí que fica embaixo dessa sépala. Ela recebe um pouco mais de sombra. E esse lado aí, essa pétala, essa última que ainda não pintamos, ela vai cair aí por cima e, claro, vai ter uma sombra bem marcadinha. Vou fazer umas depressões por esse lugar aí que tem essa falha na pétala, esse corte. E do lado esquerdo, olha, eu vou colocar o branco. Do lado direito, eu coloquei um pouquinho do azul marinho, e do lado esquerdo, tô colocando um pouquinho de branco, dando luminosidade. Vai dar uma certa depressão aí. É como se o lado esquerdo ele se sobressaísse. Essa parte de cima da pétala também vai ganhar uma boa luz. Tudo isso com o branco. Até então, nós fizemos uso do quê? Azul cobalto, azul marinho e branco para o nosso botãozinho. Esse centro aí eu vou colocar um pouco de branco, unir bem, para deixar ele com mais volume. Aumentei um pouco mais a luminosidade desse corte nessa sépala. Estou arrumando um pouquinho esse contorno aí em volta dessa parte de cima. E agora, vamos para essa última pétala. Vou encher isso aí, olha, com o azul cobalto. Deixei esse pedacinho aí, que é uma brechinha entre essas duas pétalas que estão pintadas. Então, eu coloquei ele todo cheio com azul marinho, bastante sombra. Vou levar também um pouco de sombra para essa região que fica embaixo da sépala, tá vendo? E vou colocar um pouquinho de sombra subindo por esse lado direito para arredondar a nossa pétala, deixar ela um tanto esférica. Nessa parte aí de dentro, eu tô colocando já o branco, a luminosidade. Veja que eu coloquei ele bem suave, apenas coloquei luz mesmo, não deixei excesso, brilho. E vamos marcar também essa outra parte, essa de cima. Essa já vai receber uma quantidade maior do branco.
E vamos misturando bem essas tonalidades. Nessas horas, a gente pode brincar um pouco, deixar umas saliências, né? Colocar um pouquinho a mais de branco ou de azul, olha como eu tô colocando aí, viu? O azul marinho. Fiz uma sombra aí, já fiz um relevo inferior para essa parte. Coloquei um pouquinho de sombra nessa pontinha. Em alguns lugares, assim, olha, eu posso colocar também um pouco de sombra, o que vai causar uma depressão em cima da pétala. Ela vai ficar mais baixinha. Os outros lugares mais claros ficam mais altos. E você pode brincar bastante pelas pétalas fazendo isso, fica a seu critério. Também você pode deixar elas sem muita marca, sem muitas depressões. Fica bem à sua vontade, do jeito que você gosta, ou se você estiver pintando de uma flor real. Eu tô olhando para uma florzinha, uma foto de uma flor, só que no caso a que eu tô olhando ela é cor de rosa. E eu queria pintar essa azul, até porque foi pedido de nossas colegas, por sinal uma colocou até o guia de cores que gostaria que pintasse a rosa, vários tons azuis, e eu separei esses tons para pintar duas diferentes, essa mais escura e uma outra que nós vamos pintar, a próxima que nós vamos pintar com a tonalidade bem mais clarinha. Aí fica a seu critério, aqui você gostar mais, você pode pintar o desenho todo com a tonalidade dela. Ou pode pintar assim também. Veja que agora, que já tá mais sequinho essa parte aí, eu tô reforçando mais o branco. Já tá ganhando um pouco mais de luz, tá vendo essa pétala? Essa pétala grande aí. E assim vai ficando o nosso botãozinho, gente. Olha só, coloquei um pouquinho de sombra, uma depressãozinha aí para essa região. E as nossas sombras, elas foram todas colocadas com azul marinho, as nossas luzes com o branco e a nossa base, a base da pintura das pétalas do nosso botão, foi o azul cobalto. Coloquei um toquezinho de luminosidade para essa região aí, essa pétalazinha, olha, fui brincar um pouquinho também com ela, porque estava muito sério esse cantinho aí. De fato, ele era todo escurinho, mas eu acho que fica mais bonitinho assim. Com um pouquinho mais de luminosidade, uma leve depressão nesse meio. Tá vendo? A gente pode pegar as nossas pétalas e brincar um pouquinho com elas, que elas vão ganhar detalhes e ficarem mais bonitas. E olha como ficou essa rosa mais escura com o seu botãozinho. Agora, vamos pintar essa outra. Para essa outra, eu vou usar, olha, o azul bebê. Nessa grande região aí, eu usei o azul bebê. Agora, eu vou para o azul caribe. E veja que esse azul caribe, em cima desse azul bebê, ele já deixa aqui uma sombra, já fica bem marcado. Eu coloquei aí a sombra, esse azul caribe como sombra dessa pontinha dessa folha. Esse lado aí, eu vou colocar ele como uma depressão, tem um corte aí, né, na pétala. Eu vou deixar ela num nível mais inferior, essa parte aí. E essa parte eu vou começar a colocar sombras e terminar de pintar a nossa pétala. Vamos logo fazendo as emendas e terminar ela geral. Agora, observa, eu vou deixar um pouco riscada. Eu não vou deixar aquela emenda muito certinha, muito lisinha. Veja que eu vou deixar ela assim um tanto riscada, meio aleatoriamente, mas não são riscos, aqueles riscos muito formados, muito certinhos, tá vendo? É aquela pintura mais tranquila, que a gente vai puxando as tintas, emendando elas sem muita preocupação. Aí, eu estou levando um pouco mais do azul caribe para deixar mais profundo, mais escuro, mais abaixo. Quando a gente começar a colocar o branco, isso aí vai ficar bem mais visível. Com o azul marinho, também vou usar o azul marinho para essa rosa. Eu vou aprofundar bem essa região aí mais central, que fica por baixo das outras pétalas.
para que ganhe profundidade. É necessário, exige muito, cobra muito da gente a pintura de rosas, essas profundidades. Pintar uma rosa e não escurecer bastante esses cantinhos, às vezes, deixa ela muito superficial, as pétalas muito em cima, muito acima. E a gente precisa colocar elas mais profundas, em um relevo bem mais inferior. Colocar por baixo uma da outra. Nesse cantinho eu coloquei um toquezinho de azul marinho também. E agora, gente, vamos ao branco. O branco vai ficar por essas regiões aí que se sobressaem, que acaba levando mais luz, tá mais afora. E você não se preocupe muito, veja só, a gente poderíamos ter brincado ainda mais com essa pétala. Colocado mais depressões por essas laterais. Quanto mais a gente coloca, claro que a gente não vai colocar para todo lado, mas fica mais bonito, dá mais detalhe. Por essa região aí, olha, eu tô colocando também um pouquinho de branco. Cuidado nessa hora para não borrar a sua folhinha que já está pronta. Vou espalhar esse branco, vou colocar um pouquinho aí também, com cuidado de não levar até a outra pétala. Ele precisa ficar mais central, esse branco aí em cima. Agora, vamos para essa outra. Essa outra, veja que eu pintei também quase toda com azul bebê. E vou terminar com azul caribe. Sendo que a gente dá preferência logo a essas emendas, porque os dois azuis estão úmidos e se emendam com mais facilidade. Observe que as emendas que eu estou fazendo é igual a outra pétala, é deixando um pouco riscado, tá vendo? Eu vou deixando mais marcadinho, não vou fazer aquela emenda muito lisinha, muito certinha, não. Vou deixando ela riscada. Depois que você fizer suas emendas, você termina com tranquilidade de encher sua pétala, porque aí já não fica mais preocupada em ela secar, as tintas secarem e ficar marcadas as emendas. Olha os cantinhos que eu quero que fiquem algumas depressões. Esses lugares que ficam nessas curvinhas do desenho da pétala, ó, eu vou aproveitando eles e vou escurecendo um pouco com esse azul caribe mesmo. Alguns, esse aí embaixo eu vou deixar mais marcado, esses de cima eu vou deixar mais suave, que é a região de maior luminosidade. E depois que a gente fez essas leves sombras, vamos passar o azul marinho para essa região mais central, lembra? A gente precisa aprofundar um pouco essas pétalas, porque aí a gente consegue colocar ela por baixo das outras. Quando a gente não escurece o bastante para essas regiões, não demais, mas pelo menos o necessário para dar essas profundidades, ela fica muito fora, muito rasa a nossa flor. É como se as pétalas não tivessem uma por baixo da outra. Aí, veja que eu coloquei esse azul e deixei ele um pouco marcado como uma sombra. Aquelas sombras mais marcadinhas. Para essa região aí, eu vou passar também um toquezinho de azul marinho. E vamos agora ao branco. O branco será a nossa luminosidade maior, a nossa luz para o nosso desenho. Veja que o azul bebê ele é bem clarinho, mas quando nós colocamos o branco, ele responde bem. Ele deixa bem mais bonitinho as nossas luminosidades necessárias para o nosso desenho. Esse branco, a gente deixa ele mais para a lateral, nem toda pétala, claro, vai levar só na lateral, algumas também precisam levar uma boa quantidade mais para o centro, mas olha só, eu vou dando preferência mais a as bordas da flor. Vou colocar um toquezinho de branco aí também, pouco, que essa já é uma região mais abaixo, menos luminosidade. E vamos agora a essa outra. Nessa outra, eu vou encher também quase toda de azul bebê. Vou terminar ela com azul caribe, emendando e deixando um tanto riscado também.
Eu não vou fazer aquela emenda muito lisinha. Não vou pintar também todas as pétalas assim. Mas essas pétalas que estão mais afora, eu vou pintar elas dessa forma. Vou emendando e vou deixando um pouco riscado, tá? Veja que eu cresci pra cima, eu cresci mais essa sombra. Deixei ela um tanto mais forte e tô, olha, puxando o meu pincel, riscando um pouco por cima dessa pétala, dessa parte mais clarinha dela. Toma o cuidado para não ficar uma divisa assim muito forte, muito marcada de tintas que já secaram, que não se emendaram direito. Porque se você quer deixar uma sombra mais marcada, tudo bem. Mas se as tintas secaram e ficou uma divisa, fica um negócio estranho. Então, se isso acontecer, você pega um pouquinho mais do azul mais clarinho e vai fazendo essa emenda até ela sumir esse encontro de tintas, tá? Essa região aí em cima eu tô colocando um pouco de sombra com azul caribe mesmo. A primeira sombra das bordas eu sempre tô colocando com azul caribe. E raramente tenho feito uso do azul marinho para as sombras dessas bordas. Olha só, aí para esse centro eu tô colocando o azul marinho. Tô ajudando também, puxando um pouco, deixando um pouquinho marcado. Mas não puxa muito esse azul marinho para deixar esses risquinhos, não. Porque ele é muito forte, ele deixa a marca muito visível. E essa não é a intenção, é para deixar uma coisa mais delicada, mais suave. Nessa pontinha, por exemplo, eu coloquei, olha, uma porção de azul marinho. Agora, estou colocando o branco. Você pode observar que os detalhes para as bordas dessas flores, dessas rosas, eles são assim bem delicados. Eles são algo assim pequeno que requer pouca tinta e um pincel pequeno para você fazer ele. Quando a gente puxa esse branco assim maior, é bom um pincelzinho realmente de 6 até o 8. Mas quando a gente vai colocar esses azuis mais escuros, fazer essas sombras, seja com o azul caribe ou com o marinho, pega um pincel menor, pega um pincel 2, 4 e pega quase nada de tinta, tá? Essa outra eu enchi, olha, ela também boa parte com uma das nossas cores bases, que é o azul bebê, não é isso? Vou me importando primeiro com as misturas do azul bebê com o azul caribe e agora eu coloquei o branco, estou colocando o branco. Terminei de encher toda ela e vou colocar a luminosidade. Olha só, uma forma correta de pintar uma pétala, mas que não fica muito bom. Veja bem, eu coloquei a base, enchi, coloquei o azul bebê, coloquei o azul caribe, tô colocando branco na região da luminosidade e olha como ficou. Vou colocar nossa sombra com azul marinho. Tá tudo certinho. Mas você vê que se a gente não brincar um pouco com essas bordas, fica estranho. Fica muito liso, fica meio sem graça. Agora veja quando a gente coloca uns toquezinhos de sombra aqui e ali, aproveita esses cortes que tem nas bordas dessa pétala. Viu que já fica diferente, já dá um ar mais bonito? Olha essa outra. Eu enchi boa parte dela com o azul bebê, vou terminar com o azul caribe. Vamos emendar isso aí, vamos encher tudo isso com azul caribe. Vamos emendando, dando preferência a essas emendas, mas vamos deixar ela um tanto arredondada. Veja só, que eu não sumi demais, esse redondo ficou para esse centro desse azul mais escurinho, em cima dessa pétala. Vou colocar a sombra com azul marinho, misturando também isso bem. Não fiz assim, não deixei ela riscada, tá vendo? Deixei ela do mesmo jeito que eu fiz a pintura dessa última. Coloquei o branco e vê que ela ficou estranha. Agora, olha só quando a gente coloca uns toquezinhos de sombra.
Quando a gente coloca umas depressõezinhas por essas bordas, que ela vai mudar, ela vai ficar mais bonita. Risquei também um pouquinho, levemente. Coloquei uma porção de branco maior para esse meio, olha. Tá vendo, gente? Quando a gente brinca um pouquinho com a pétala, quando a gente trabalha um pouquinho as bordas, esse centro dela, ou pelo menos as bordas, elas ficam bem mais interessantes. Essa aí ela vai ganhar pouco azul bebê, vai ganhar uma grande porção até do azul Caribe. Vamos encher tudo isso aí com azul Caribe. E olha só que foi bastante que usei, tá vendo? Agora, esse restante aí, eu vou encher com azul marinho mesmo. Vamos colocar uma sombra bem marcada por essa parte. Ela precisa ter uma boa profundidade. Essa parte aí de cima, ela vai ganhar um branco para essa dobrinha bem marcado, uma tonalidade mais clara, né? E essas partes dentro, principalmente essas curvinhas mais abaixo, esses vezinhos que ficam aí, a gente escurece mais. Vou colocar uma depressão aí para essa borda, mas eu vou colocar, circular ela com branco, como se esse pedacinho deitasse um pouco para dentro da flor. Estou passando branco aí. Vou dar essa curvinha aí também com branco, bem fininha, mas deixar ela bem marcadinha, tá vendo? Faz uma certa depressão aí, uma curvatura. Vou passando esse branco também em volta. E os detalhes assim que a gente coloca nas bordas delas, fica bem interessante, deixar ela bem mais bonita. É por isso que eu costumo dizer que é bom brincar um pouquinho com essas laterais dessas pétalas. Aí eu vou encher, olha, tudo isso com azul bebê, terminar com azul Caribe, emendando bem nessas horas. A gente dá logo preferência à emenda das tonalidades, depois a gente se preocupa em terminar de encher a pétala. Essa pétala eu também vou deixar ela um pouquinho riscada, tá vendo? Vou colocando esse azul Caribe, já vou puxando ele, deixando um pouco marcado. E daí vamos terminar de encher toda a nossa pétala. Feito isso, a gente vem com as nossas sombras com azul marinho. Olha só, vou marcando essas regiões aí. Essa parte aí embaixo eu vou deixar ela mais marcada, ela pega a sombra dessa pétala daí de cima, que ainda vamos pintar. E essa região aí, ela é bem profunda. Ou seja, ela vai levar bastante azul marinho. Comecei a colocar o azul, mas eu vou reforçar ele ainda, porque eu preciso que ele fique bem escuro, bem marcado para essa parte aí dentro. Se essa rosa fosse aquela mais escura, com os tons mais escuros de azul, para essa região ia pedir preto. No caso, para essa nós não vamos usar preto, vamos usar de sombra apenas o azul marinho. Para toda ela, eu vou fazer uso do azul bebê, azul Caribe, azul marinho e branco, apenas isso. Olha só como ficou profunda essa região aí, com azul marinho. Bem forte, bem marcado, é isso mesmo que eu quero. E quando a gente vai pintando, gente, às vezes a gente vê que precisa colocar ainda um pouco mais. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô levando o pincel, indo e voltando, para trazer um toquezinho desse azul marinho para esses risquinhos que eu quero aí. Agora, eu vou colocar, olha, um pouquinho de sombra por essas regiões, essas bordas, vou trabalhar um pouquinho elas, para não ficar assim tão aguado, né? Olha só. Agora, vamos com o branco, colocando a luminosidade, para terminarmos essa pétala. A parte de cima ficou com um pouquinho de sombra aí, e essa parte de baixo fica com uma tonalidade mais clara, ganhou branco, mais luminosidade. Viu como é fácil brincar um pouquinho com essas bordas
deixá-las com detalhes que deixa mais interessante a nossa flor. Não se preocupe se vai ficar exatamente assim, mas é bom você ir treinando, colocar algumas sombras, algumas luzes para essas bordas, porque fica bonito, fica bem mais interessante. Esse branco eu vou descer ele um pouco aí, fazendo uso de um pincel número 2, cortado, lixado. Olha só, deixar uma porção de branco bem marcada por essa parte. E aí eu vou descer um pouquinho. Não precisa levar muito branco aí não, tá? E nem descer demais. Vamos encher essa outra parte. Quando a gente vai chegando para esse centro, olha, vai ficando mais delicado, as pétalas vão ficando menores. Eu passei boa porção de azul bebê, vou terminar com azul caribe, essas duas pétalas, fazer as duas de uma vez. Veja que ela tem nessa pontinha uma curvatura bem marcada. E aí, vai ser encontro de sombra esse cantinho, né? A gente tem que ter um cuidado nesses encontros de sombra. Misture bem as tonalidades, não precisa deixar manchado. Veja que eu puxei um pouco de azul caribe aí pra cima, dessa dobrinha, que ela será toda escura, ela não precisa de muita luminosidade. E agora, vamos colocar o azul marinho. Esse azul marinho, ele precisa dar bastante profundidade para o centro dessa flor, que geralmente é o lugar onde elas pedem maior sombra, para que tenha a profundidade das pétalas, elas não fiquem rasas, não fiquem soltas em cima. Essa dobrinha aí, eu vou deixar ela bem escurinha com azul marinho, passar um pouco em volta para ela se destacar, mas depois a gente passa um pouco de azul bebê e ela aparece bem. Essa região também, vamos pôr o azul marinho e essa parte aí também, viu? Para ela arredondar. Eu vou deixar mais claro a pétala de dentro e essa de cima, nessa curvatura dela mais escurinha. A sombra maior dessa aí, eu vou colocar do lado de baixo. Do lado de cima, veja que ela tá um pouquinho mais suave. Esse azul marinho eu tô colocando na pétala de cima e puxando para cima dela, olha só. Viu que separou bem? Com o pincel 0 e azul bebê ou branco, você escolhe. Faz uma luminosidade para essa pontinha, para que ela apareça bem. Tô colocando azul marinho aí dentro. Porque ela também precisa ter bastante profundidade. Ou seja, vai ter que ter uma sombra bem marcada aí dentro. É um espaço bem pequenininho. Faz isso aí com o pincel bem pequenininho. Olha só, agora eu tô com o número 0 mesmo, arrumando isso. Vou fazer uma depressão, gente, aí dentro. Ela tem um espaço maior, mais livre, então eu vou fazer uma depressãozinha por aí. Colocar um pouco mais de azul marinho, fazendo uma curvatura nessa pétala por essa região. Veja que eu marquei bem. E vamos ao branco. Agora, nós vamos começar a colocar as nossas luzes. Lembrando que você não abusa demais do branco aí, olha. Ele tem que deixar aparecer essas profundidades, esses tons do azul marinho bem marcado, tá? Essa parte aí em cima, eu vou deixar ela com bastante luminosidade, mas uma luminosidade assim mais curtinha. Eu não vou crescer demais, não. Viu? Ela vai ficar mais centrada para a pontinha da pétala. E essa curvinha que ela dá, pode passar branco nela todinha. Até chegar nessa parte aí que é a continuidade dela, que a gente ainda vai pintar. Cuidado nessa hora para você não borrar as outras pétalas. Agora, com azul bebê, olha, eu vou pintando isso aí. É uma região pequena, delicada. Vamos passar o azul bebê por pouco e por essas regiões. Vamos terminar, então, com o azul caribe, que é mais escuro. E já é o começo de uma sombra. Vamos encher isso também. E essa pontinha aí.
Agora, a gente vem com azul marinho, um pincelzinho pequenininho. Esse meu é um pincel redondo, número 2. E eu vou passando, distribuindo o azul marinho em alguns lugares onde eu quero. Colocar os excessozinhos para as quinas, para espalhar com o pincel maiorzinho. Olha só. É uma porção que pede bastante profundidade, bastante sombra. E é necessário para essas regiões, muito necessário. As sombras do centro de uma rosa, elas são bem importantes. Não que as das laterais não sejam, mas a do centro, ela é mais importante. Olha só os pontos que tá ficando bem escuro, tá vendo? É uma região pequenininha, bem delicada de trabalhar. Ou seja, pincel bem pequenininho, tá? Pincel 2, pincel 4, pincel 0. Vou fazer essa curvinha aí com o azul bebê. E vou puxar um pouquinho a parte do lado direito, para dentro. Pincel 0 para fazer isso aí. E agora um pincel 2 para misturar um pouquinho essa região. Cuidado com o excesso de tinta, quase nada, gente, de tinta. Se você leva muita tinta para aí, você vai se perder e vai ficar difícil de corrigir. Olha só, a borda dessa pétala, eu vou fazendo ela com o branco e o pincel 0. Essa também, veja que ela tem muitos contorninhos, o desenho das bordas dela. Venho arrumando ele com o pincel 4, número 4. Olha, os meus pincéis preferidos são os referência 815. Uso qualquer um que eu tiver, mas eu gosto dessa referência. Eles têm, compro eles tal como vem, aqueles pelinhos mais alongados, porque aí eu gosto de mudar o meu pincel, cortar, lixar, enfim. Eu gosto da referência 815, tá, gente? E os pincéis que mais uso é o número 2, 4, 6, o 8 às vezes e às vezes o 10, mas o 2, 4 e o 6 eu uso sempre. Esse canto aí, olha, eu enchi todo com o azul Caribe. É uma região menor, mais central, ou seja, de menor luminosidade. A gente já vai colocar aquela tonalidade mais escurinha, o Caribe, no caso dessa flor. Com o azul marinho, eu vou detalhando. Tem algumas pétalas aí enroscadas. No caso, elas seriam daquelas rosas que têm menos pétalas, porque tem umas rosas que têm muitas pétalas, né? E outras menos. E essas seriam daquelas que têm menos pétalas. Esses cantinhos aí requer bastante profundidade para essa separação de pétalas, ou seja, bastante sombra. Olha só. É tudo bem próximo, torna-se delicado, torna-se mais difícil da gente fazer, mas se você pegar pouca tinta e um pincel pequenininho, esse aí, por exemplo, é um pincel número 2, fica mais fácil da gente fazer, tá? Facilita bastante. Eu venho aqui colocando aqui um contorno, aquele contorno mais grosseiro, emendando ele na parte de maior luminosidade, e assim, olha, vai ficando a separaçãozinha dessas pétalas aí do meio. Colocar um pouco de luz também para essa região, essa continuidade dessa pétala que estávamos pintando. E sempre procurando deixar esse azul marinho, olha, aparecer bem por essas regiões mais profundas. Vamos encher isso tudo aí com Caribe, basicamente tudo, e terminar com o azul bebê. Veja que o que eu deixei para o azul bebê foi muito pouco. E ainda vai ganhar um branco aí em cima, viu? Para deixar mais luminosidade. Só não pode crescer demais, porque essa região ela é um tantinho mais escura, mais central. Veja que eu desci um pouco o branco nessas duas partes. Com o pincel 0 eu arredondei ali e vou passar um pouquinho, um contorno de azul marinho
para essas separações. Vamos colocar também azul marinho aí embaixo, fazendo essa separação e dando profundidade. Veja que você vai colocar uma boa quantidade, mas também não precisa crescer ele demais. Deixe ele mais centralizado. Eu puxei ele, mas eu puxei ele suave, viu? O lugar assim mais escuro, mais marcado será aí embaixo. Para essa outra pétala, vamos pintar essas bordas, essa pequena porção com azul bebê e terminar ela com o azul caribe. Lembra? Primeiro a gente emenda a tinta, depois a gente se preocupa em encher o espaço. Deixei esse pedacinho aí embaixo, quase nada, para colocar o azul marinho. Por que que eu fiz isso? Porque os lugares que a gente precisa de maior profundidade, quanto mais escuro, melhor. Então, eu colocando o azul marinho puro aí, ele se destaca melhor, viu? E ainda estou reforçando bem ele. Esse é um cantinho que precisa de bastante sombra. Venho com o branco, colocando a minha luminosidade aí de fora. E está se formando, né, a nossa rosinha. Está quase pronta. Mas observe que essa região central, ela é bem trabalhosa. A gente tem que ter um cuidado maior, tem que ter um capricho maior para essa região. Eu enchi, olha, isso aí quase tudo com azul caribe. Tô colocando o azul marinho. Veja que eu deixei só essas bordas sem tinta. E vamos colocar essa tinta agora. E essa tinta é o azul bebê. Vamos marcar, isso aí não desce demais. Tô colocando uma porção de branco por aí, olha. Estou arredondando um pouquinho mais. E dessa vez, eu sei que é esférico, mas como essa luz tá vindo aí bem de cima, eu vou deixar isso aí com maior luminosidade mesmo, tá vendo? Vou terminar essa parte, esse contorno de pétala, de borda de pétala. E nós vamos também melhorar essa parte de cima dela, tá? Essa região aí, ela precisa ganhar um pouquinho mais de luz para esse contorno. Eu estou fazendo esse contorno com o pincel número 2, cortado e lixado. Terminada essa parte de cima, vou melhorar, vou escurecer, na verdade, um pouquinho mais ali, ó, para destacar mais. E vamos pintar esse restante. Vamos enchendo isso aí com o azul caribe. É uma região também que não tem muita luminosidade. Com o azul marinho, eu vou, olha, escurecendo isso aí. Vai ter esse encontro aí de sombra também, mas veja que já está bem separado. Essa parte aí de cima eu vou escurecer porque eu vou colocar um contorno com branco como se tivesse uma curvatura, né? Uma dobrinha dessa pétala. Essa região aí dentro que eu tô escurecendo é porque são duas pétalas aí, tá? Não é apenas uma. Então, a que tá embaixo, ela ganhou essa sombra bem formada. Tô passando com o pincel zero, para eu não sair borrando, apenas encher a parte que eu preciso. Agora, eu venho com o pincel zero e o branco e vou fazendo esse contorninho. A minha flor mudou de cor, não foi? É a luminosidade, gente. Eu parei a pintura, voltei a pintar agora novamente e a luminosidade já estava um tanto diferente em minha volta, então ela ficou um pouquinho mais escura. Aí eu tô desenhando essa pontinha de pétala, vou escurecer na parte de baixo ainda mais. E essa parte de cima ela vai ganhar um reforço com branco, com azul marinho para profundidade. Tô colocando um pouco de azul caribe aí, caribe não, azul bebê aí, para unir a esse azul marinho. Mas a gente, para fazer esse detalhezinho, vamos precisar
muito do pincel zero, para você não sair borrando tudo isso que já está pronto aí em volta, tá vendo? Com o pincel zero eu vou arrumando, vou fazer uma certa curvatura para essa região para não ficar tão séria. Vou passar o branco nessa de cima, nessa pétala de cima que se encontram aí as duas, mas eu vou passar para essa borda aí, vou deixar ela bem clarinha, olha só, deixar ela com bastante luminosidade. Pegue tinta só de um lado do pincel ou um pincel redondo, como é o caso do meu. Pincel número 2, redondo, se bem que o meu tá cortado, viu? Ele não tá inteiro, não. Vou colocando aí mais branco para essa de baixo. Nessa curvatura que ela tem aí também, coloquei luminosidade. E vamos pintar essa outra. Essa outra é maior, é mais livre, é bem mais fácil. Enchi toda com azul caribe e tô colocando a sombra com azul marinho. Ela tem um detalhezinho aí no meio que vai ficar bem interessante, sempre fica bonitinho nesses detalhes. Vou colocando esse azul marinho aí embaixo, essa sombra precisa ser mais marcada. Toda essa sombra da parte de baixo, tá vendo? E agora eu vou fazer essa curvatura que ela tem aí. Gente, essa também eu tô olhando de uma foto de uma flor real. No entanto, essa flor, ela também é cor de rosa, um rosa bem clarinho. Eu usei ela já para ter uma noção de claridade maior na rosa. Esse cantinho, essa curvinha que tem aí, eu vou deixar ela bem profunda com azul marinho e vou melhorar ela com o branco, passar o branco depois. Tô passando um pouco de azul bebê, peguei agora um pouco de branco e vou colocando luminosidade por essa parte mais de cima, a parte de baixo mais escura, a parte de cima mais clara. Essa curvatura que tem aí, eu vou colocar também o branco. Essa região aí, não se preocupa, elas são clarinhas, não é? Ambas, mas elas não vão se emendar. Pode colocar o branco aí com tranquilidade, que ele vai se sobressair. Esse contorno aí, ele é bem marcado. Você pode dar uma melhorada na pontinha dele com o pincel zero. Vou fazer, olha, essa curvinha aí com o pincel zero também. Veja que ele fica melhor feito. Se for fazer isso aí com o pincel 2, 4, 6, enfim, pode manchar, pode borrar. É melhor você pegar um pincelzinho pequeno, pincel zero. E vou colocar um pouco de branco por aí também. Só não desça demais, não clareie demais aí pra baixo não, tá? Essa parte aí, ela será bem escura. Ela será toda com o azul caribe e levará uma boa quantidade de azul marinho. Olha só, vamos passar uma boa porção de azul marinho. Não se preocupe, ela não vai se emendar com as cores que já estão aí pintadas, embora sejam semelhantes, aliás, sejam iguais, né? Que foi o azul marinho mesmo que usamos aí. Mas observa que ela vai se destacando, ela vai se sobressaindo, tá vendo? Eu vou encher isso aí com branco. Essa partezinha pequenininha eu vou encher toda com o branco. Ela de início parece que vai se emendar, mas quando você retocar, ela vai aparecer bem, viu? Não se preocupe. Passei o branco nessa parte de cima. Para esse outro lado, eu passei branco na parte de baixo e azul bebê na parte de cima. Essa parte aí, ó, é azul bebê que eu tô passando. Não aparece muito, aí talvez para você ver, mas faz uma pequena diferença. E é uma diferença que para mim é necessária, ela sobressai. Olha só, tô reforçando agora o branco, essa parte aí de baixo. Observa que a parte de cima tá levemente mais escura, tá vendo? E é essa a intenção. Assim, gente, ficou o nosso desenho. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Beijos e até o nosso próximo. Tchau!